Videoaula de Química, cursinho 20 de novembro, diagrama preparatórios. Vamos falar de soluções e também falar de termoquímica. Galera, turminhas, soluções é o nome dado às misturas homogêneas. Mistura homogênea nada mais é do que uma mistura que tem aspecto único, ou seja, açúcar bem dissolvido em água. Você vê apenas uma coisa, apenas um aspecto, então é tudo igual. Eu vejo como homogênea, apenas uma fase, tá bom? Vamos lá. Exemplo aqui, batendo um papo com a gente de soluções. Na solução, existem dois componentes, um chamado de solvente, outro chamado de soluto. Solvente é aquele que dissolve, soluto é aquele que é dissolvido, e solução é a mistura do soluto com o solvente. Exemplo aqui bem rapidinho, tá, pessoal? Eu vou falar aqui rapidamente de alguns tipos de soluções. Tem a solução que é insaturada, a saturada e a supersaturada. Na proveta número 1, repara que está apenas água. Na número 2, coloquei pouquíssimo corante, abaixo do limite de solubilidade da água. Quando eu coloco bem pouquinho, abaixo do limite, eu chamo de insaturada. Solução insaturada é aquela que está abaixo do limite da solubilidade. A número 3 propõe que estamos chegando no limite da solução. No limite consegue dissolver. Quando chegar no limite, eu chamo de saturada. E a 4 é quando eu passo do limite. Coloquei mais do que consegue dissolver. Ou seja, é super saturada, tá bom? Na próxima lousa, iremos falar um pouco mais dos três casos. Explicar um pouquinho melhor do que é insaturada, do que é saturada, do que é super saturada. Vamos lá. Já falei na lousa passada que solubilidade é o quê? É o máximo. É o máximo de soluto que eu dissolvo em um solvente. Vamos falar de tabela. Tabela de solubilidade. Tabela do máximo que eu dissolvo. Quero dizer aqui que a temperatura influencia na solubilidade. A temperatura, em linhas gerais, sempre ajuda a dissolver as coisas, tá? Repara que quanto mais você esquenta qualquer líquido, é mais fácil dissolver algo lá dentro. Em linhas de regra, tá? 98% dos casos, a temperatura ajuda na solubilidade. Tabela, rapidinho para você, uma tabelinha aí, ó. Dá uma olhadinha. Eu vou comparar como a temperatura vai influenciar a dissolução máxima, que é a solubilidade, de cloreto de amônio em 100 gramas de água. Aqui é importante, é sempre com 100 gramas de água. Eu não vou mudar a quantidade de solvente, tá bom? Eu só vou avaliar quanto de soluto eu consigo dissolver aumentando a temperatura na mesma quantidade de solvente, de água, tá? Número 1. Se a água estiver a 20 graus Celsius, esses 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 37,2 gramas de cloreto de amônio. Já a mesma água, se estiver a 40 graus Celsius, eu consigo dissolver 45,8 gramas de cloreto de amônio. Você consegue perceber a diferença? Aumentei 20 graus Celsius e repara que eu consegui dissolver muito mais. Ou seja, a temperatura ajudou a dissolver melhor e mais quantidade, tá bom? Se chegar a 60, a água 55,2 gramas, aumentou. Se chegar a 80, 65,6 gramas. Você consegue perceber que a temperatura ajudou, melhorou a solubilidade? Tá? Solubilidade é o máximo. Vamos fazer o seguinte, já que vocês adoram isso, me pedem o tempo todo, vamos olhar essa tabela num gráfico. Vocês adoram gráfico. Vamos lá. Vocês pedem gráfico pra mim. Vocês amam gráfico, né? E gráfico cai pra caramba em prova. Não tem jeito, tá, pessoal? Vai cair gráfico na sua prova, com certeza, tá bom? Vamos lá. Gráfico de solubilidade. De um lado está aqui a quantidade de soluto e do outro lado está a temperatura. Quero fazer exatamente essa tabela aqui do lado. Repara o seguinte, quanto mais eu aumento a temperatura, mais aumenta a quantidade que eu consigo dissolver de soluto. Vamos fazer a leitura desse gráfico? Temos que aprender a ler gráfico, tá bom? Vamos lá. Essa linha azul aqui
Essa linha é, enfim, o gráfico da solubilidade. Essa linha é a coisa mais importante. Esse é o gráfico, tá bom? Reparem, se eu pegar qualquer dado aqui na temperatura, como é que eu faço a leitura? Eu bato na linha do gráfico e rebato do outro lado, ou vice-versa, tá bom? Me acompanhem. 20 graus, subindo aqui, bateu no gráfico, rebateu, chegou em 37,2 gramas. Ou seja, a 20 graus Celsius, vamos ler o ponto, né? A 20 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 37,2 gramas de cloreto de amônio em 100 gramas de água. Outra leitura, 40. Vou até o gráfico, bato e rebato. Sempre assim, tá bom? A 40 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo 45,8 gramas de cloreto de amônio dissolvidos em 100 gramas de água. A 60, 55,2. E a 80, 65,6. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos no gráfico entender aquela história de saturado, insaturado e supersaturado. Você vai ver que vai ficar muito fácil de entender. Vai ficar muito tranquilinho, ok? Vamos lá então. Me dá a mão. Segue comigo. Olha que legal. Esse ponto aqui que eu marquei X. Eu pergunto a vocês. Tá saturado, insaturado ou supersaturado, tá? Vamos fazer uma tática aqui bem rapidinho para ficar bem facinho para você entender e ir bem na prova, tá bom? Essa linha é a coisa mais importante que eu te falei, que é o gráfico, tá? Se tiver abaixo do gráfico, qualquer ponto, é que está abaixo da solubilidade. Simples assim. Se tiver no gráfico, está no limite da solubilidade. Simples assim também. E se estiver acima do gráfico, está passando do limite da solubilidade. Coloquei a mais que deveria, tá bom? Ponto X. Dá uma olhadinha. Você consegue perceber que está a 20 graus Celsius? Ah, tá bem fácil de perceber. E que eu coloquei aqui 10 gramas, em vez de colocar 37. Ah, não estou vendo direito, não. Dá uma olhadinha, ó. Puxa aqui, ó. Agora ficou fácil de perceber. Ou seja, 10 gramas de cloreto de amônio dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. É o limite que eu consigo dissolver 20 graus? Fala que não. Não. O limite é 37,2. Está muito abaixo. Então, quando estiver abaixo do gráfico, está sempre com menos do que o limite e vai ser sempre chamado de insaturado, ok? Se está menos do que o limite, é insaturado. Fácil assim. Babinha, tá? Ponto 2. Está exatamente na linha. Exatamente no limite. Então, esse aqui direto, podemos colocar que é uma solução saturada. Saturada está no limite, tá bom? Limite máximo que eu consigo dissolver naquela temperatura. E quando está acima, que nem eu falei, coloquei a mais do que deveria. Consegue perceber que eu coloquei a mais? Dá para somar que a gente colocou exatamente 18 gramas a mais? Tá vendo, ó? No máximo dissolve 37, coloquei 55,2. Então eu coloquei 18 gramas a mais, é a diferença, tá bom? Quando tá assim, eu digo que é super saturada. Esses 18 gramas que eu coloquei a mais vai ir pro fundo. Vai ser o corpo de fundo, porque eu coloquei a mais do que deveria, tá bom? Beleza! Tranquila a parte de soluções, pessoal? Vamos falar agora das fórmulas. Só apresentar aqui a fórmula de soluções. Aqui vai ter exercício, vocês vão ver que é muito tranquilo de fazer, tá? A primeira fórmula fala de concentração comum, ou seja, massa do soluto por volume da solução. O quanto mais concentrado está uma coisa. Por exemplo, se eu coloquei pouco sal ou muito sal, mais salgado, menos salgado. Se eu coloquei pouco açúcar ou menos açúcar, mais doce, menos doce. Essa fórmula mostra o quanto de soluto que eu coloquei na solução e me diz o quanto está mais concentrado ou menos concentrado. Já a segunda fórmula, densidade, diz o seguinte: a massa da solução, ou seja, total, a massa do total de tudo pelo volume de tudo, ou seja, quanto mais denso ou menos denso uma coisa é. Exemplo bem tranquilo: uma bolinha de gude, pegar uma bolinha de gude de chumbo
do mesmo tamanho que a bolinha de gude de isopor. Qual a mais pesada? A de chumbo. Apesar de ter o mesmo volume, o mesmo tamanho, a de chumbo é mais pesada porque é mais densa, tem mais massa no mesmo volume, tá bom? Então, concentração mede o quanto mais concentrado ou menos concentrado é, densidade mede o quanto mais denso, pesado entre aspas, ou menos denso, leve, uma coisa é, tá bom? Vamos mudar agora de tema? Falamos de soluções, fechamos aqui soluções, falar de termoquímica, tá? Termoquímica nada mais é do que estudar a transferência de calor associada numa reação química ou quando muda de estado. Vamos lá. E esse processo ocorre ou ganha energia ou perde energia, tá? Exemplo número 1. Para ferver a água, você tem que emitir calor, fornecer calor. Então, para você pegar uma água no estado líquido e transformar no estado gasoso, ferver a água, você aquece, tá bom? E quando eu dou calor para acontecer alguma coisa, eu digo que o processo é endotérmico, tá bom? Beleza? Já o inverso, tudo que pega fogo, no caso a chama, processo de combustão, libera calor para o ambiente, ou seja, perde calor. Eu chamo de exotérmico. Vamos aprofundar essa ideia de endotérmico e exotérmico na próxima lousa? Vamos lá. Para a gente poder entender o que é esse processo endotérmico e exotérmico, temos que falar de entalpia, tá? Bem rapidinho, sem aprofundar muito em entalpia. Entalpia é a energia total que toda substância tem, tá? Cada substância tem um total de energia dentro dela. Varia, mas toda substância tem energia dentro dela, tá? E aí, a gente não consegue medir ainda a quantidade de entalpia que cada coisa tem. O que a gente consegue medir com bastante certeza é o quanto ela perdeu ou ganhou de calor ou de energia ou de entalpia. Então eu chamo isso de ΔH, tá? Então, repetindo, o que é o ΔH que a gente vai usar bastante aqui nessa aula e nos exercícios? ΔH é a variação da energia interna total de uma substância, tá? A gente consegue medir se ela ganhou ou perdeu calor. Então, se ganhou ou perdeu calor é porque variou a energia. E se variou é o ΔH. E na física, tudo que varia é delta. A variação é delta. Delta S, delta T, no caso aqui, ΔH. Caso número 1. Quando tiver ganho de calor, tá? Teremos A mais calor transforma-se em B. Olha que legal. É o caso que eu falei para vocês da água fervendo. Eu tinha uma água líquida. Se eu colocar calor nela, A mais calor, vai virar uma água gasosa, vai entrar em ebulição, tá bom? Bem tranquilo. Mesmo caso da outra lousa. A mais calor é igual a B. Quando ganha calor, o processo é endotérmico. De novo, ganhou calor é endotérmico. Ganhou calor é endotérmico. E o ΔH vai ser positivo, tá? Então você tem que associar algumas coisinhas importantes. Vai ter uma palavrinha só e você tem que entender todo o restante. Se ele te falar que o processo é endotérmico, você tem que pensar já. Primeiro, que o ΔH é positivo. Segundo, que o processo ocorre com ganho de calor. E terceiro, que a energia final do B vai ser maior que do A, porque ganhou calor no meio do caminho. Tá bom? Então, repetindo. Quando falar que é endotérmico, 3 coisas tem que pensar. ΔH é positivo, ocorre o processo com ganho de calor, e no final da história, o B vai ter mais energia interna do que o A, porque ganhou calor no meio do caminho, tá? Caso do gelo derretendo. Para o gelo derreter, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que emitir calor para ele. Ele ganha calor, processo endotérmico. Na sequência, o inverso da história, quando houver perda de calor, combustão aqui no caso, vão ter exatamente o contrário. Ou seja, decorar aqui, processo exotérmico, ΔH vai ser sempre negativo, tem que associar 3 coisas de novo. Exotérmico, ΔH negativo, perde calor,
E no final, A vai ter menos energia do que B porque perdeu calor ao longo do caminho. Repetindo, o contrário. Exotérmico, ΔH é negativo sempre. Perdeu calor e no final, produto, o A, vai ter menos energia do que tinha em B porque perdeu calor no meio do caminho. E por fim, a última lousa, para a gente poder reforçar essa parte aí de endotérmico e exotérmico, eu fiz aqui uma associação com as mudanças de estados. Olha que legal. Entalpia na mudança de estado. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar? Tá? Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido qualquer coisa, o nome disso é fusão. Quando eu passo do líquido para o gasoso, é vaporização, evaporação ou a famosa ebulição. Os três nomes estão certos, tá bom? Beleza? Aqui, quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, eu chamo de liquefação ou condensação. Os dois nomes estão certos. E quando eu passo do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação, ok? E aí, quando eu passo direto do sólido para o gasoso, ou vice-versa, eu chamo de sublimação. Vamos dar uma olhadinha? Olha que legal. Nesse sentido, é o sentido endotérmico da mudança de estados, tá? Para mim derreter o gelo, pensa comigo. Eu tenho que esquentar o gelo, dar calor para ele, endotérmico, ou eu tenho que resfriar o gelo, tirar calor dele, exotérmico? Ah, tio Emerson, isso aí é muito fácil. Se eu quero que o gelo derreta, é só esquentar ele. Então, com certeza, eu tenho que dar calor para ele. Então, a fusão é um processo endotérmico. Assim como a ebulição também é um processo endotérmico, tá bom? Nesse sentido, é endotérmico. Assim como a sublimação também, sublimar do sólido para o gasoso, também é um processo endotérmico. E já o inverso é um processo exotérmico, o sentido exotérmico da mudança de estado. Se eu estou no estado gasoso e quero passar para o líquido, eu tenho que retirar a energia, eu tenho que resfriar o sistema, tá bom? A liquefação é um processo exotérmico e a solidificação também é um processo exotérmico, tá bom? Tranquilo, turminha? Assim nós terminamos a nossa aula. Valeu, muito obrigado. Vamos fazer exercícios. Valeu!